Bom, queridos, nosso texto está lá em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21, é um texto pequeno, então vou fazer a leitura dele, lembrando vocês que é estudo bíblico. Estudo bíblico, aquele apelo de ontem. Imagina que eu estou na sua casa e nós vamos estudar a Bíblia. Você do lado da mesa, eu estou do outro lado, a família de um lado, todos nós ali, a sua família reunida ao redor da mesa, com a Bíblia aberta, com caneta, com lápis, um papel para anotação, sublinhar. Então é assim que a gente, estudo bíblico é dessa forma, não é com a Bíblia na mão. Eu espero que neste momento você esteja aí sentado com a sua Bíblia. Os versículos 14 a 21 de Efésios 3, vou fazer a leitura. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, qual a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos, assim uma visão panorâmica, e depois nós vamos verso por verso, qual é a oração que Paulo faz aqui em favor dos Efésios? Paulo ora para que eles sejam fortalecidos no Espírito, para que Cristo possa habitar em seus corações, morar pela fé, para que eles possam conhecer a grandeza do amor de Cristo e dessa forma ser cheios da plenitude de Deus, e vai terminar a sua oração com um hino de louvor, uma doxologia. Bom, que ensinamentos nós tiramos aqui para a nossa vida de oração? Eu espero que a sua vida de oração a partir de hoje possa ter uma riqueza maior, né, com esses ensinamentos, com essa reflexão que vamos fazer aqui da carta de Paulo. Veja, queridos, que ele começa no versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu me coloco de joelhos diante do Pai. Oração é assim, queridos, é uma questão muito pessoal. Ninguém vai colocar você de joelhos. A igreja não vai conseguir colocar você de joelhos, o pastor não vai conseguir colocar você de joelhos, os presbíteros, por melhor que sejam, não vão conseguir colocar você de joelhos, os seus líderes da igreja não vão conseguir isso. Isso é uma questão sua com Deus. Eu acho que o único que pode colocar você de joelhos é o Espírito Santo. E eu espero que ele esteja conseguindo colocar você de joelho todos os dias, porque essa é uma necessidade nossa. Mas o ajoelhar é uma questão muito pessoal, não é? Eu tenho que ter esse conceito de que eu preciso me ajoelhar diante de Deus. Eu preciso me colocar de joelho diante do único Deus e verdadeiro. Para quem Paulo está escrevendo aqui em Efésios? Para os irmãos dessa cidade. Era a cidade guardiã do templo e da imagem da deusa Diana, uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. E veja só, queridos, que eles estavam acostumados a se colocar diante de joelhos diante de Diana, a deusa da fertilidade. E eles tinham uma devoção muito grande, os efésios tinham uma devoção muito grande. Diana ou Ártemis, ele tinha esses dois nomes conforme a língua. Então, queridos, mas Paulo diz aqui, agora, queridos, vocês estão dobrando os seus joelhos, não é diante de um ídolo mudo, não. Vocês estão dobrando os seus joelhos diante do Deus Pai, o verdadeiro Deus. Então,
E esse Deus que nos abraçou como Pai. Esta é a graça do Evangelho, o Evangelho da graça. Nós temos o Deus onipotente, poderoso, dominador, domina sobre tudo, reina sobre tudo, mas esse Deus imensurável, soberano, ele é nosso Pai. E ele se relaciona conosco desta forma. Não é? E Paulo diz assim, eu me coloco de que forma? De joelhos. Aí você pergunta, pastor, a gente só pode orar de joelhos? Não. O que tem que estar de joelho é o nosso espírito, é a nossa alma. O corpo, a posição do corpo, se você estiver ajoelhado, em pé, se você estiver caminhando, andando, correndo, se você estiver, não importa a posição do seu corpo, desde que a sua alma, você pode estar até deitado, esteja dobrado, de forma reverente diante do Senhor. Não importa a posição do corpo, aqui é a posição do espírito, porque mostra o que nesse espírito? Quebrantamento, submissão, humildade, reverência, respeito. A nossa comunhão com Deus passa por esse prisma, por esse ensinamento, por essa atitude de respeito, de reverência, de foco, de comunhão. Pouco importa se eu estou ajoelhado, mas de repente eu estou dormindo, com a atitude de reverência, de respeito que eu estou tendo, se eu ajoelhei, mas de repente, ao invés de orar, eu estou dormindo. Então, a minha experiência pessoal, se eu ajoelho e de repente o sono bate, eu levanto e começo a orar caminhando, mas eu preciso estar focado na presença do Senhor. Essa posição de orar, de prostrar diante de Deus, querido, está por toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Por exemplo, você vai ver lá em Salmo 95, versículo 6, dizendo: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Prostrar e ajoelhar diante do Senhor. Jesus, lá em Lucas, no capítulo 22, 41, quando está no Getsemane e afastou um pouco dos discípulos, ele se colocou de joelho, ele prostrou-se sobre o seu rosto e ali ele orava a Deus. Com certeza, queridos, essa era a posição preferida de Paulo para orar. Os fariseus preferiram orar em pé e a alma deles ficava mais alta do que a nuvem, né? Não tinha quebrantamento, humildade nenhuma, só tinha arrogância ali, soberba. Mas, sem julgar, é o que a Bíblia diz, não é? Mas, queridos, a posição preferida de Paulo era a posição de joelho. Se colocava dessa forma, você vai ver isso amplamente ensinado nas suas cartas e no livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu preciso chamar a sua atenção para duas palavrinhas que você precisa sublinhar na sua Bíblia. Porque ele coloca pai nesse versículo e depois ele coloca dois substantivos. O primeiro é pai, né? Deus como nosso pai. Depois ele coloca família, nesse versículo aí. Olha, queridos, que coisa linda, não é? Associar pai e família nesse contexto da nossa oração. Porque note só, por que isso é importante? Porque se eu estou na sua casa, é claro que eu vou observar todas as formalidades, eu vou todo o cuidado, vou saber as minhas limitações dentro do seu lar. Mas quando eu estou na minha casa, quando você está na sua casa, a nossa postura é outra, de liberdade, de comunhão, é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa família. Então, esses ensinamentos de oração estão nesse contexto de família e de um pai, de um chefe maior, né? A nossa dependência desse chefe, a nossa postura de respeito com esse chefe,
colocando aqui que esse chefe é Deus, não é? E nós estamos na sua família, que é a igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Notou como essas palavras colocam essa figura tão linda e enriquecedora da nossa oração? Você tem liberdade com o seu Pai. Você tem acesso ao seu Pai. Você ama o seu Pai. Embora eu sei, eu reconheço que algumas pessoas têm no Pai uma figura de terror, de repúdio, de horror. Tem pessoas que querem ver a morte, mas não querem ver o Pai. Se o Pai entra pela porta da sala, sai pela porta da cozinha. Mas a Bíblia não tem esse Pai como padrão, como paradigma. Aqui é a verdadeira figura protetora, que ama, que abraça, que acolhe, que supre, que investe tudo nessa família, que nesse caso aqui, é nosso Deus. Qual a outra questão que Paulo coloca aqui, queridos, para nós? Ele vai colocar a base da sua oração. Qual é a base que Paulo usa aqui para a sua oração? Ele vai colocar aí no versículo, dizendo, Deus, ele vai dizer assim, as bases da sua oração. Me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória. Paulo vai trazer aqui essa expressão, para que Deus, de acordo com as riquezas da sua glória, então as expectativas que nós temos na nossa oração não são as nossas necessidades e nem as limitações do nosso pedido. As bases que Paulo usa aqui são as riquezas da glória de Deus. E essa expressão aparece na Bíblia até de forma um pouco diferente. Por exemplo, a suprema riqueza da sua graça, no capítulo 1 de Efésios, insondáveis riquezas de Cristo, é outra expressão que usa aqui. Mas isso para dizer que Deus deve responder às nossas orações, não é de acordo com o que a gente merece, nem pensa nisso. Não é que nós não merecemos nada. Méritos aqui é zero, não temos nenhum. Então, remova todo e qualquer mérito daqui. Mas, às vezes nós nem sabemos pedir. Eu me recordo aqui de um pastor dirigindo um grupo de oração e deu a oportunidade, já fiz referência a essa experiência, porque esse pastor é muito conhecido meu, já fiz uma referência disso na nossa igreja. Os irmãos começaram a orar e começou uma oraçãozinha lá muito chorada, citando o nome de um cantor popular que tinha coleções de carro importado, e disse, Senhor, me dá um carro aí usado, um carro, nem que for velho, mas me dê um carro, que eu preciso de um carro. Aí aquele pastor, muito amigo meu, ele disse assim, ô irmão, deixa de ser burro, peça um novo. Você não está pedindo um carro para Deus? Por que você está pedindo um carro velho? Carro usado? Então peça um novo. Já que você está pedindo, peça novo. Se vier o velho, é um carro. Você está pedindo um carro. Mas se vier um novo, se pode vir um velho, pode vir também um novo. Então peça um novo. Sabe, queridos, nós não sabemos pedir. Às vezes somos simples, humildezinhos, assim como esse irmão. Qualquer coisa serve. Mas para quem ora, queridos, não pode colocar qualquer coisa. Se a base das respostas das nossas orações são as riquezas da sua glória, as riquezas da sua graça, ou as insondáveis riquezas de Cristo, eu preciso esperar tudo na oração. Você precisa esperar tudo, até aquilo que você não acredita. Se as bases da oração são essas, a gente deve estar preparado para receber tudo. Tudo. E tudo é tudo mesmo. Agora, eu preciso ser honesto com você e dizer aqui a oração de Paulo. Nós estamos analisando o texto bíblico.
Você notou que ele não pede riqueza, não pede prosperidade, ele não pede pão, não pede roupa, não pede nem livramento, ele pede. Para uma igreja que era perseguida, massacrada, uma igreja. Esse é o começo da oração de Paulo. E a gente não tem nada disso aqui. Se alguém quiser perturbar o nosso culto, nós temos a Constituição que garante a nossa liberdade de expressão pública da nossa fé. Não é verdade? Agora não. Agora nós estamos proibidos de nos reunir em razão da Covid-19. Nós estamos proibidos, mas não é porque o governo está proibindo, porque quer proibir, que é contra a nossa fé, porque é contra qualquer ideia religiosa. É em razão de uma pandemia para o meu bem, para o seu bem, para o bem da nossa família. Muito bem. E aí, queridos, nessa oração de Paulo, o que é que ele vai pedir efetivamente pelos Efésios? Primeiro, que a igreja de Éfeso pudesse ser fortalecida com poder. Os irmãos pudessem ser fortalecidos com poder no homem interior. Irmãos, a igreja não pode ser formada de crentes fracos, medrosos, tímidos, covardes. A igreja precisa ser revestida com essa unção de ousadia, de coragem, de intrepidez, testemunhar a fé, falar de Jesus, os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, pessoas com as quais convivemos ou cruzamos no dia a dia, a gente precisa ter essa intrepidez para falar de Jesus, não é? E a gente precisa ter esse poder de Deus para a gente conseguir viver a nossa fé. Porque é verdade que o governo está perseguindo, mas nós temos aí as hostes espirituais, essas legiões de demônios que nos perseguem e, queridos, e nos deixa dependentes de Deus, do poder de Deus. É Deus quem nos fortalece. A igreja precisa ser fortalecida com crentes fortes, não é? Crentes vencedores, crentes que em nenhum momento vêm abandonar a sua fé só porque as coisas não estão dando certo. Aí desanimam, abandonam Jesus, abandonam a igreja, abandonam tudo. Não, queridos. Deus tem que fortalecer a igreja. Paulo ora nessa direção, não é? Diante das lutas, para que a gente possa dizer como aquela mulher sunamita lá no Monte de Carmelo, quando foi ao encontro de Eliseu, não é? do profeta, e quando ela chega lá, o servo dele diz, está tudo bem? Ele disse, está tudo bem, está tudo bem. O filho está morto, mas está tudo bem. Então, quando a gente tem perspectivas diante de Deus, está forte, é assim, não é? Adam Clarke, um teólogo, eu quero ler aqui para vocês um trechozinho curto que ele escreveu, mas eu preciso ler para vocês. Olha que o pastor Adam Clarke escreveu. Somente essa fonte de poder espiritual pode suprir-nos a força espiritual necessária para essa operação e para esse conflito espiritual. Possuímos muitos inimigos, astutos e fortes, muitas provocações, grandes demais para as nossas forças naturais. Muitas tentações que nenhum poder humano é capaz de oferecer resistência com sucesso. Muitos deveres a cumprir que não podem ser realizados pelo poder do homem. Portanto, nós precisamos da força divina, do poder de Deus. Precisamos do seu poder, precisamos ser fortalecidos em todos os sentidos, tonificados. Nós, tonificados por esse poder, seremos poderosa e eficazmente fortalecidos. Então, o primeiro ponto da oração de Paulo é nesse aspecto. Deus, fortaleça essa igreja, fortaleça esses membros, para que eles não se curvem diante de nada. Qual é o outro ponto que Paulo mostra? Esse foi o versículo 16, né? Nós estamos no versículo 16, agora vamos para o versículo 17. Qual é o outro
ponto que Paulo mostra no versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habitar é residir, é morar. Essa presença viva, poderosa, marcante de Jesus pelo Espírito Santo, que é visível não só a você, mas também as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que conhecem. E assim, olha, eu senti a presença de Jesus. Né? Abracei aquele irmão, abracei aquela irmã, eu peguei na mão daquele irmão ou daquela irmã, me aproximei, mas eu tive assim uma sensação da presença de Jesus. Eu senti que alguma coisa mexeu. A oração de Paulo é nesse sentido. Não é que eles não tinham Jesus. Habite Cristo. Então Cristo está habitando? Não está habitando. Mas que Jesus habite dos seus corações dessa forma arraigada e alicerçada, profunda. Então, queridos, como é que Cristo habita em nosso coração dessa forma, dessa perspectiva de Paulo? Lembra de João 4,23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Sabe, queridos, essa presença de Jesus intensa em nosso coração faz com que nós nos arraiguemos, enraizemos e fundamentemos em amor. Ele coloca aqui duas verdades que precisam andar juntas e tem que ser objetos da nossa oração, a nossa fé e o nosso amor. Fé, porque às vezes é muito fraca, né? E amor, parece que bateu asa e voou. Mas Paulo usa aqui duas metáforas lindas, porque a metáfora da árvore e a metáfora do edifício. Quando ele está falando em enraizados, ele está falando a metáfora da árvore. Porque uma árvore, ela lança suas raízes, ela aprofunda suas raízes no solo, porque é de lá que ela vai tirar tudo o que ela precisa para crescer, ser forte, produzir, frutificar, e ela tem que aprofundar as suas raízes para ficar firme contra os vendavais, possíveis vendavais. Então a primeira metáfora, enraizados, é a metáfora de uma árvore, a segunda de um edifício. Porque o edifício, queridos, para suspender vai depender do seu alicerce, alicerçados. Quanto maior for o alicerce, mais o edifício pode crescer. Se você vai construir um prédio de 2 andares, o fundamento é um. Se você vai colocar 5 andares, o fundamento é outro. Se você vai colocar 20 andares, é outro. Se você vai colocar 60 andares, o alicerce tem que ser totalmente diferente dos outros. Então, o nosso crescimento vai depender da profundidade das nossas raízes neste Evangelho da Graça, ou vai depender da profundidade, da consistência do nosso alicerce nesse Evangelho da Graça, do nosso alicerce na fé em Cristo Jesus. Então, se eu sou muito superficial no Evangelho, você pode saber que eu não tenho raízes, minhas raízes são muito pequenininhas, você pode saber que eu não tenho alicerce. A minha fé não tem alicerce. Se eu vivo assim na superficialidade da minha fé, dos meus relacionamentos com Jesus, se a minha oração é aquela: Deus, obrigado pelo dia, vou dormir agora, em nome de Jesus, abençoe, amém. Amanhã eu levanto, Deus, obrigado porque acordei nessa manhã, até mais um dia, me abençoa, me ajuda, em nome de Jesus, amém. Queridos, está errada a oração, essa oração não está errada, você está dirigindo a Deus em nome de Jesus. Mas precisa aprender a orar.
Não é? Se a sua oração é apenas isso, você precisa aprender a orar. E Paulo aqui é um bom professor. A sua oração, ela vem aqui como uma base sólida para nos ensinar a orar, não é? Não é essa questão assim tão vaga, tão fria, tão distante. Deus espera a oração da gente desses termos aqui, joelhos dobrados, para você deliciar todos esses aspectos aqui. E aí, meus queridos, ele diz assim, para que a gente esteja enraizados e fundamentados em amor. Não é? Por quê? É claro, quanto maior for a sua comunhão com Deus, maior será o seu amor por esse Deus e maior será o seu amor pelos membros deste corpo, né? Então vamos lá para o versículo 18 e 19. Vamos lá. Porque nós temos outros ensinamentos aí. Ele vai dizer assim, olha, vocês precisam compreender a grandeza do amor de Cristo. Tá. E Paulo estava orando para que eles pudessem compreender qual é a grandeza do amor de Cristo, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Queridos, alguém disse que o amor de Cristo pode ser muito bem, a grandeza do amor de Cristo pode ser muito bem exemplificado na cruz. Você tem a haste vertical da cruz, que aponta para baixo e aponta para cima, e você tem o braço lateral da cruz, que aponta para os lados. Então alguém disse que a melhor figura para a gente conhecer a grandeza do amor de Cristo é a própria cruz, a dimensão. Por quê? Ela aponta em todas as direções. Largura, altura, profundidade, largura e comprimento. Então que a cruz, com a sua haste vertical e o braço horizontal, está apontando para todos os lados. E que o amor de Cristo é assim, ele aponta em todas as direções, ele ultrapassa todos os limites, não há limites para o amor de Deus. Deus ama, e o amor de Deus não é condicionado a nada, Deus simplesmente ama. E o amor dele não conhece fronteiras. E Paulo está orando aqui, assim, Deus, permita que essa igreja conheça o teu amor. Que esses irmãos conheçam o teu amor. Sabe, queridos, isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Saber não apenas que Deus nos ama, isso todos nós sabemos, mas saber a grandeza deste amor. Ele é alto demais, ele é profundo demais, ele é largo demais, ele tem um comprimento demais para que a gente possa entender. Mas a oração, querido, sabe, ele aumenta, parece que a grandeza do nosso coração, da nossa alma, abre o nosso entendimento, alarga a nossa visão, para que a gente possa entender um pouco melhor este amor de Deus. Este amor que não conhece limites. E a gente conhecendo o amor de Deus, a gente vai confiar mais nele, vamos depender melhor de Deus, vamos reclamar menos, se a gente parar de reclamar, e a gente de repente vai parar de murmurar, conhecendo este amor. E aí, Paulo termina a oração. Terminando a oração, termina aqui também o estudo. De que forma Paulo termina essa oração? Ele termina essa oração, queridos, com um cântico de vitória, com uma doxologia, com um cântico de triunfo, com uma celebração.
O livro de Salmos nos ensina muito a fazer isso. Esse salmo de louvor, esse salmo de exaltação. Olha, se você quiser orar, seguindo esse modelo de Paulo, de louvor, de glorificação, pega esses salmos que exalta a grandeza de Deus. Eu amo, eu amo, eu amo. E eu não canso de orar em cima do Salmo 93. Gosto também do Salmo 95. Mas para esse momento de derramar a alma, permitir que a alma se eleve na presença de Deus, eu gosto do Salmo 93. Como esse salmo me ensina a louvar a Deus, o Deus que reina, revestido de glória, formosura, majestade, o Deus que é superior ao rugido das grandes águas. Olha, ele está acima de tudo. É um salmo, é uma doxologia, é um verdadeiro, autêntico cântico que rompe na alma. E esse louvor, queridos, ele precisa ser maior do que a oração, né? Se a gente faz tantos pedidos, e Paulo fez tantos pedidos aqui, todos eles importantíssimos, é a minha necessidade todos os dias, é a sua necessidade todos os dias, mas, queridos, aqui, esse louvor eleva-se ainda mais alto do que a sua própria oração. E aí, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Meus queridos, você pode pensar bem, você pode ser bem objetivo e inteligente nos seus pedidos, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus pensa melhor do que você. Deus é capaz de formular para você mesmo pedidos muito maiores do que o que você coloca no altar dele. E aí ele diz: a ele seja glória na igreja, em Cristo, através de Cristo, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém. A glória para o Senhor é eterna. E a missão da igreja é glorificar a Deus eternamente. E nós já o glorificamos todos os dias, não é? Nós adoramos a Deus. Diz que a Bíblia afirma lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e nós cremos nisso e glorificamos a Deus. Diz: bendito seja o nome do Senhor. Aquele hino que nós tocamos aqui, mostramos aqui, bendita hora de oração, que acalma o aflito coração. Já cantamos tanto esses hinos, não sei se você cantou, mas já cantei tanto esses hinos. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui alguma mensagem dos irmãos. A irmã Esther, a irmã Patrícia Vasconcelos, a irmã Ineia, deixando aqui as suas mensagens. Que Deus os abençoe, que o Senhor os fortaleça a cada dia. Grande abraço. Cerramos aqui. Hoje é quarta-feira, sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente. Ok? Houve um probleminha hoje, acabei, achei que estava no ar e não estava no ar. Mas sexta-feira estaremos aqui novamente às 20 horas. E que Deus te abençoe nesta noite, Deus te abençoe no dia de amanhã. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.